aí, tudo bem? Hoje nosso encontro é caseiro, assim como nossas células. Ah, Hoje, nesse dia 13 de dezembro, eu estou indo pregar lá na igreja do pastor André Luiz e por isso não vou poder estar no nosso tempo. Mas, de toda forma, a gente não pode parar o nosso TL e por isso estou deixando aqui gravado para que a gente tenha esse estudo, tenha esse encontro aqui disponível para a nossa igreja e para os nossos líderes. Hoje a gente vai falar e a gente vai tratar, para mim, o tema mais agradável ou um dos temas mais preciosos que a gente tem dentro desse panorama bíblico que nós estamos trazendo para vocês. A gente vai falar sobre a habitação de Deus, sobre a casa de Deus. Esse já é o nosso oitavo encontro nesse panorama bíblico, então você que não conseguiu acompanhar todos os encontros, você que ainda não utilizou o nosso material disponibilizado, faz esse esforço. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que compromissos parciais geram resultados parciais e que é bem possível que resultados parciais gerem frustração no nosso coração. Quando a gente se doa, mas se doa pela metade, a gente fica contabilizando o nosso esforço e diante do esforço que a gente demanda para fazer determinada coisa, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, e a gente vê resultados parciais, isso se torna um peso para a gente. Entretanto, aqueles que conseguem se doar completamente, veem resultados completos e por isso se alegram com os resultados completos e a vida não se torna um peso assim. Os resultados ou a manifestação de Deus que a gente pode receber e a manifestação de Deus na nossa vida, na vida de quem está sendo cuidado pela gente, gera uma alegria tão grande no nosso coração que compensa e que justifica todo o esforço e toda a dedicação que nós temos. Então, é muito importante que nós, enquanto líderes de célula, e me coloco aqui na mesma posição, nós, enquanto liderança e referência para a nossa igreja, precisamos estar com um compromisso completo. Por isso, se alguma lição ficou para trás, passe por ela. Se algo não ficou muito claro, pegue sua Bíblia, convide seu pastor para um papo, mande sua pergunta, para que a gente consiga fazer sempre o nosso máximo, o nosso melhor, diante do chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Perfeito? Vamos lá, a gente vai começar falando um pouco sobre mais um hábito. Hoje nós falaremos sobre o hábito de mentoreamento. Nós chamamos de mentorear, alguns falam sobre discipulado. E o que é importante ficar claro aqui? A gente precisa ter uma vida discipulada. O discipulado um discipulado voltado para a preparação de liderança. E aqui a gente precisa diferenciar isso. Existe um grupo de amigos, um grupo de proximidade, um grupo em que a gente compartilha a vida, existe um grupo mais próximo de mais afinidade. Mas existem pessoas, ou principalmente existe uma pessoa que está sendo preparada para que assuma um novo grupo e inicie uma nova célula. Nosso objetivo é a multiplicação da célula. A gente sempre fala que uma célula funciona muito bem com 4, 5 pessoas. Então, às vezes, a gente chega num patamar e a gente experimentou isso, e a gente pode deixar gravado aqui, porque é uma experiência que precisa ser marcada como um aprendizado nosso. Células que chegaram a 10, 12, 15 pessoas e não deram esse passo de mentoreamento, não deram esse passo de preparação de uma liderança, perderam o time, perderam o tempo de multiplicação e, por isso, em algum momento, acabaram se fragilizando nos relacionamentos. Lembrando que a gente precisa cumprir o nosso propósito. E aí vale a palavra do início. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, gera uma certa frustração no nosso coração. E essa frustração, ela carrega vários sentimentos que, por vezes, esfriam ou criam uma barreira ao nosso coração. Então é muito importante que você tenha como princípio da sua vida, você que é líder, você que está participando de uma célula, você tenha como princípio de se disponibilizar, você que é líder, a preparar alguém, você que está participando de uma célula, a ser preparado para essa liderança. Perfeito? A vida discipulada vai envolver um relacionamento próximo, um relacionamento de compartilhamento de tarefas. Existe algo que é chamado nos princípios de administração, que é a delegação de tarefas. E uma grande parte do preparo de alguém é receber a delegação da tarefa de um líder. E aí, antes de falar, e hoje eu não posso falar muito sobre o mentorear, lembrando que o vídeo sobre o mentoreamento, os dois vídeos, na verdade, sobre o mentoreamento, os dois encontros
encontros que tivemos sobre o ato de mentorear estão disponíveis aqui na nossa playlist do TL. Mas eu pensei em tratar de alguns assuntos que são importantes para o líder de célula. Eu falei na última vez, mas eu quero falar aqui mais uma vez. Alguém só vai ter a noção do compromisso que precisa ter enquanto líder se receber do líder tarefas a serem executadas ao longo da sua caminhada. Às vezes a gente está muito preocupado em preparar alguém teologicamente, a gente está muito preocupado em preparar alguém num discipulado pessoal e a gente esquece de dar uma missão, da gente pegar uma parte do nosso trabalho que às vezes é importante, que às vezes a gente gosta de fazer, mas que por conta da quantidade de coisas que estão ao nosso redor, a gente acaba deixando um pouco de lado, e a gente pegar uma tarefa importante e delegar para uma outra pessoa. A gente falou isso enquanto preparo, né? Até citei o caso da minha mãe e tal, mas aqui a gente está falando de uma outra esfera. Por exemplo, uma das tarefas do líder de célula é entrar em contato. É bem possível que a pessoa que você está preparando precise receber de você a tarefa de entrar em contato com os visitantes da tua célula. É claro que você não vai deixar de fazer, mas você precisa delegar isso. E aí a delegação ela vem com 3 coisas principais. Primeiro, uma boa definição e uma clara definição da tarefa. Diga como a pessoa deve fazer, converse como a pessoa vai executar essa tarefa, deixe claro para ela o que deve ser feito. Segundo, além de deixar definido, marque uma data para você ter um relatório do que aconteceu quando essa pessoa executou essa tarefa. Jesus fez isso com os discípulos. Se você for ler Lucas capítulo 9, Jesus comissiona os seus discípulos de ir de 2 em 2, depois os discípulos voltam para Galiléia para que compartilhassem com Jesus o que aconteceu. Então cobre resultados. Não resultados práticos de, não, o tal visitante vai voltar. Cobre o resultado prático de, olha só, você executou essa tarefa, como você executou essa tarefa, como é que você se sentiu diante dessa tarefa. E em terceiro lugar, acompanhe a continuidade dessa tarefa. Eu estou citando aqui o entrar em contato com alguém, pode ser também o preparo de um encontro. Delegue um dos encontros para alguém que está sendo preparado para ser o líder. Converse com ele como preparar uma célula, converse com ele sobre como preparar, como ler o roteiro, como utilizar o roteiro. Depois de escrever, acompanha isso, faz mais uma vez, ajusta um ponto, fala, olha só, vamos tentar dessa forma. Mentorear é também delegar tarefas. Não pense que mentorear é só o encontro semanal, é você marcar um cafezinho. Não. O mentoreamento ele não vai gerar um compromisso. O mentoreamento não vai gerar um líder se essa pessoa não começar a assumir compromisso com a sua célula. Então, o que eu queria trazer para a gente, enquanto lembrança do hábito de mentorear e enquanto estímulo para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos enquanto multiplicação de célula, você precisa aprender a delegar. E para isso você precisa estar organizado. Você precisa ter bem definido para você o que é entrar em contato com alguém, o que é convidar uma pessoa, o que é preparar um estudo. Você precisa deixar bem definido os encontros sociais que sua célula vai ter. Então não deixe de fazer isso, não deixe de delegar tarefas, não deixe de acompanhar essas tarefas e de cobrar essa execução e de acompanhar essa execução. Deixe bem claro quais são os seus objetivos para a pessoa que você está delegando. E é muito importante, líder. Às vezes você olha para você e fala assim, poxa, mas como é que eu vou discipular? Eu não sou como o Marcelo, eu não sou como o Daniel, eu não sou como o André, eu não tenho experiência. Não se trata disso. A experiência discipular, a experiência de quem discipula, também é vivida na prática. A gente começou discipulando uma primeira pessoa e isso foi se tornando um hábito nosso. Então, não deixe de praticar isso. Pense em alguém da tua célula, dê uma tarefa, acompanhe se essa pessoa vai conseguir executar essa tarefa com qualidade, perceba se ela é apta para essa tarefa. E isso é algo muito importante. Eu vou entender que existe alguém que está demonstrando um grande compromisso com a célula, está se destacando, o cara está presente sempre. O cara está amando, ele participa dos encontros, ele está em contato com a célula.
Você vai puxar essa pessoa para você e falar assim, olha só, no próximo encontro eu quero que você compartilhe um verso, eu quero que você faça o quebra-gelo, eu quero que você entre em contato com tal visitante, eu quero que você ligue para tal pessoa, olha só, eu quero que você marque um encontro social, eu quero que você pense aí como é que vai ser o nosso final de ano. Não sei como você pode fazer, mas dê a tarefa, deixe essa tarefa bem clara, acompanhe a execução, veja os resultados, veja como essa pessoa se sentiu e dê continuidade a isso. Ao passo que, ao longo do tempo, uma pessoa que começou fazendo só um quebra-gelo, daqui a pouco já está compartilhando a mensagem, daqui a pouco já está entrando em contato, daqui a pouco já está discipulando outra pessoa e já está preparada para liderar uma nova célula. Não deixe de fazer isso, não deixe de acompanhar as suas pessoas e mentorear pelo menos uma pessoa da sua célula ou duas pessoas da sua célula para que estejam preparadas para assumirem a liderança dessa célula ou de uma outra célula. Perfeito? Vamos lá. A gente tem acompanhado aqui, passando aqui agora para o nosso panorama bíblico, né, para a gente não partir abruptamente, não cortar o assunto do nada. Mas além da gente falar sobre os hábitos, além da gente conversar sobre a prática da liderança, a gente tem tirado esse momento para auxiliar você que está discipulando alguém, para você que está evangelizando alguém, para você que quer ter uma melhor compreensão da história bíblica, para que se sinta seguro a discipular, a evangelizar, a compartilhar o evangelho. Então eu posso te dizer que esses encontros são preciosos demais para você. Esses encontros são preciosos demais para a Igreja do Senhor, porque eles estão dando um norte, eles estão dando uma rota muito clara e muito tranquila para que a gente aplique na nossa vida discipular a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Então essa é a nossa ideia, que você consiga de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma abrangente, conversar sobre a história bíblica, tirar dúvidas sobre a história bíblica e poder ter bem fixado na sua cabeça como se passa do Gênesis ao Apocalipse e quais são as revelações específicas de Deus para a vida da igreja. Pois bem, a gente começou falando sobre criação, sobre pecado, sobre redenção, depois nós entramos nas promessas para Abraão e entramos na vida de Israel, entramos na saída do Egito, na aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Sinai e, portanto, precisamos chegar aqui num assunto que é uma consequência disso tudo. E aqui existe uma pergunta que eu queria fazer para você e eu queria que você pensasse nessa pergunta. Em que momento Deus começou a habitar entre os homens? Porque é interessante a gente pensar nessa característica. A proposta inicial de Deus era o inverso, se você for pensar ao contrário. Quando nós lemos lá a descrição da criação, existia um jardim de Deus em que o homem habitava nesse jardim de Deus e Deus vinha passear nesse jardim. Entretanto, com o pecado do homem, o homem foi expulso desse jardim de Deus, dessa plenitude da presença e a plenitude também da administração de Deus, e foi expulso desse jardim e foi entregue ao seu próprio coração, de uma forma que o relacionamento perfeito entre o homem e Deus foi quebrado. Só que a gente vai ver desde o início que Deus não abandona a sua criação, Deus não abandona o homem, e Deus ele se propõe a viver no meio do homem. É verdade que ele não pode viver no meio, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, por isso ele destrói uma cidade que não leva em consideração a sua presença. E ele estabelece a partir do povo de Israel um novo tipo de relação. Nós vamos ver na história da Bíblia que a habitação é uma provocação divina sempre. A habitação de Deus não é um chamado do homem, não é uma provocação do homem, não é o homem que entende, que formula essa habitação, mas é o próprio Deus que se propõe a habitar. A gente vê Deus inicialmente habitando sobre o povo de Israel a partir de uma nuvem, a partir da coluna de fogo. Depois nós vamos ver especificamente a habitação de Deus a partir da tenda do encontro, do santuário, enfim, né, do tabernáculo de Deus entre o povo de Israel. Deus habita no meio do povo de Israel a partir da construção do templo de Salomão, do reinado de Salomão, a partir da presença da Arca da Aliança. E Deus também habita no meio dos homens a partir da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus encarnado, e ele habita no meio de nós e continua até hoje habitando em nosso meio aqui, dentro do meu coração e do seu coração, unidos pelo Espírito Santo. Deus habita e Deus se propõe a habitar no meio
dos homens. E a gente vai ver que o grande presente, o maior presente de Deus para o seu povo, tanto para Israel quanto para a igreja, é essa presença. A ideia e a terminologia que é utilizada aqui no Velho Testamento é o tabernacular, é habitar no meio do povo. Deus quis habitar no meio do povo. Eu vou ler aqui com você, 2 Crônicas 6:18. Salomão exclama o seguinte: mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Salomão tem um espanto. Como é que Deus pode habitar no meio dos homens? Quando Salomão olha para si, talvez olhe para a sociedade que ele vê a grande diferença que existe entre o Deus totalmente santo, totalmente poderoso, e os homens simples e pecadores que estavam ao seu redor. E é por isso que Salomão deixa bem claro: esse templo que eu construí não pode te limitar, não pode conter a presença do Santo Deus. No nosso material, aqui na nossa descrição e no nosso texto específico, Marcelo colocou algo muito precioso, que é todo o layout do templo voltado para essa realidade da presença de Deus, né? Um lugar santíssimo que exclamava a presença de Deus e que era o único lugar onde o povo poderia ter a remissão dos seus pecados, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para que apresentasse os sacrifícios para redenção, para a remissão dos pecados do povo. Deus separando momentos e lugares específicos para habitar e para se relacionar com o homem. Então, o que nós vamos ver e a descrição que nós vemos no Apocalipse também, e que eu acho muito interessante, é que a grande exclamação do Apocalipse, a grande exclamação da redenção de todos os tempos, não é que nós iremos habitar nas ruas de ouro, não é que nós não iremos mais chorar, mas que isso tudo brilha, tem valor, tem alegria, cessa o medo, traz a paz, redime todas as coisas, transforma todas as coisas, porque essa cidade ela é regada pelo rio que flui do trono de Deus, e Deus mesmo enxuga dos nossos olhos as lágrimas, e Deus mesmo ilumina essa cidade, alimenta essa cidade, colocando como centralidade na grande redenção e na nossa grande expectativa a presença de Deus. Que lindo é pensar que esse Deus que nos promete a redenção completa se propõe, mesmo em meio à nossa pequenez e à nossa limitação humana, a estar aqui nesse tempo, sendo o nosso Consolador, a nos presentear com o Espírito Santo de Deus, que nos dá um vislumbre do que nós experimentaremos um dia quando adentrarmos as portas celestiais. É muito precioso pensarmos que o Senhor nos deu a posse, a presença, não a posse de propriedade, mas a posse de presença, de presente do Espírito Santo de Deus, mesmo enquanto estamos aqui. Mas é interessante a gente pensar em como Deus planejou isso desde o início. Como falei, Deus começou a mostrar essa presença, a demonstrar fisicamente essa presença ao povo de Israel, especificamente naquela época, a partir da coluna de fogo que os aquecia à noite e a nuvem que do forte sol. Entretanto, Ele não queria somente uma manifestação miraculosa, e isso é muito importante ficar aqui. Nós estamos num tempo em que as pessoas desprezam o relacionamento para valorizarem as expressões, valorizarem as aparições. Não é isso que Deus quer. É engraçado que João escreve lá no final do seu Evangelho, João capítulo 20, verso 31, quando João vai falar sobre os milagres, e João escreve o seu Evangelho baseado em 7 milagres de Jesus, ele fala, olha só, Jesus fez muitos milagres, ele fez vários sinais que não cabem em livros que poderiam ser guardados nesse mundo. Perdão. Mas esses foram escritos para que vocês saibam que Ele é o Cristo, Filho de Deus.
Ou seja, as aparições, os sinais miraculosos, aquilo que a gente vê enquanto realidade de cura, de falar em língua posteriormente na igreja, aquilo que a gente vê enquanto os sinais que Jesus faz aqui, cura de coxo, cura de cego, né? A percepção dele o primeiro milagre que João relata de transformar a água em vinho, isso tudo existe para que Jesus provoque um relacionamento. Não é feito para um fim em si mesmo, não é feito somente para o espanto, não é feito somente para que haja uma mágica ao redor disso tudo, mas isso tudo diz para mim, a única coisa que isso afirma para mim é que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e para que, crendo, eu tenha vida no nome dEle, a partir de um relacionamento santo e verdadeiro com Ele. Então o chamado de Deus para a vida de Israel, o chamado de Deus para a vida da igreja, sempre foi o mesmo. Os sinais que eu vou fazer, eles são apenas uma provocação, eles são apenas uma aparição de que eu sou o Deus confiável, eu sou o Deus do meu povo, eu sou o Deus que vocês podem confiar e ao qual vocês precisam se relacionar. E é por isso que Deus ordena e Deus escolhe fazer uma tenda no meio do deserto. Êxodo capítulo 28, verso 8, o Senhor determina a Moisés que o tabernáculo fosse construído. E farei um santuário e habitarei no meio deles. A ideia e a terminologia hebraica aqui tem um significado de morada. Eu vou morar no meio de vocês. E a ideia da morada de Deus era mais do que uma aparição que já existia por meio das proteções que já citamos. Mas a ideia da morada de Deus é que o povo de Israel pudesse o ouvir e pudesse ser ouvido, pudesse apresentar os seus sacrifícios, pudesse se relacionar com Ele. É por isso que o tabernáculo também era chamado de tenda da consagração ou a tenda do encontro. Era ali que Deus e os homens se encontravam, era ali que existia um processo de comunicação entre Deus e o seu povo. Outra nomenclatura que essa tenda que o tabernáculo recebe é a tenda do testemunho, porque era dentro da Arca da Aliança que as gerações elas ouviriam da lei, era dentro da Arca da Aliança que estavam as tábuas da lei, que estava a vara de Arão, que estava uma parte do maná, e era ali que o sacerdote poderia também apresentar o seu sacrifício. É por isso que também aquele lugar era chamado de lugar santíssimo, ou santuário, ou lugar santo, o edifício consagrado ao Senhor, porque era ali que o povo de Deus, o povo que era homem e pecador como nós, poderia se apresentar através da figura do sumo sacerdote e apresentar o seu sacrifício e ter a remissão dos seus pecados. Então a gente precisa ficar bem definido isso para nós. A ação de Deus, a ação miraculosa de Deus, ela não tem um fim em si mesma. A ação miraculosa de Deus, ela começou como uma apresentação do grande eu sou, de que esse povo seria guiado por Ele. Mas esse guiar de Deus é um guiar próximo, é um guiar habitacional. Ele está presente, Ele habita, Ele mora no meio da igreja, Ele morava no meio do povo de Israel e Ele mora no meio de nós a partir da presença do Santo Espírito. É interessante pensar que no meio de um povo que não tinha ainda uma cidade, que ainda não tinha um lugar fixo, Deus escolhe se relacionar a partir de uma tenda que poderia ser carregada de um lado para o outro. E Deus até especifica as pessoas que deveriam carregar essa tenda. Mais para frente, com o estabelecimento da monarquia, já ir num processo em que Israel começa a mostrar a sua rebelião contra Deus e a sua rejeição de Deus, Deus permite que Salomão conclua um intento de Davi ao construir o templo e delimitar e descrever como é que seria essa construção. Mesmo o homem tendo se rebelado contra Deus, Deus estabelece a sua habitação ali no templo, e a partir da Arca da Aliança, a partir da permanência da Arca da Aliança, desse lugar de encontro, continua habitando no meio do povo de Deus. É interessante a gente pensar que a consagração desse templo tem uma nuance muito interessante. Salomão,
acaba de construir esse templo, e Deus faz uma promessa de que ele firmaria o seu trono conforme a aliança que fez com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Deus já faz uma promessa, possivelmente antevendo que Israel se desviaria dos seus caminhos. E nessa consagração e nessa promessa, Deus dá ao homem e já deixa aí, como a gente fala na nossa linguagem, dá a planta do caminho de que quando o homem se arrepender, de quando o homem cair e o homem se ver distante de Deus, existe um caminho de volta para ele, porque ele sempre vai tentar morar no meio do povo dele. É por isso que nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus sabia de antemão que nós precisaríamos desse reencontro, que nós precisaríamos desse socorro, e por isso providencia a sua morada e deixa aberto esse canal. Pois bem, nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel, e nós vamos ver aqui ao longo desse panorama bíblico a queda do povo de Israel. E aí a gente tem um período muito grande em que a Arca da Aliança some e os profetas vêm e falam em nome do Senhor, mas em determinado momento cessa-se a voz do Senhor, e no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, para falar numa linguagem paulina, Deus tabernacula entre os homens. E João descreve assim em João capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o Verbo se fez carne e tabernaculou, e fez a sua tenda aqui entre nós. Jesus, o Filho de Deus, habitou em nosso meio e nos deu a possibilidade de acesso ao Pai. Jesus armou a sua tenda, Jesus esteve presente para que vivesse de forma humana, nos ensinasse que é possível viver de forma plena na presença de Deus sem pecado. E mais, cumpriu as exigências sacrificiais de derramamento de sangue, quando, mesmo sem pecado, derramou o seu sangue naquela cruz para pagar os preços pelos nossos pecados, eximindo-nos da culpa do pecado e nos convidando a ressuscitar para uma vida para a glória de Deus. É por isso que Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, 19 a 22: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que lindo! Deus tabernacula entre o povo de Israel a partir de uma tenda. Depois tabernacula e habita e mora no templo, em paredes feitas por mãos humanas. Só que esse templo, como diz Salomão na sua própria construção, ele não pode limitar, ele não pode conter Deus. E por isso a presença de Deus se expande, e ela vem na pessoa de Jesus. Vai ficar um pouco sombra aqui, mas vai dar certo. E vindo na pessoa de Jesus, ela tabernacula plenamente no meio dos homens. E Jesus promete que o seu Espírito viria para habitar plenamente no nosso meio, e por isso hoje nós somos essa morada de Deus na terra. Olha que lindo! A igreja é a habitação de Deus na terra. Por que o mundo não é consumido? Porque a graça comum, porque existe a presença da igreja, porque existe graça de Deus, porque existe poder de Deus, porque a igreja está, porque é o derramamento do Espírito sobre a igreja. Eu sempre falo, e você está cansado de me ouvir falar, tome cuidado com o que você fala sobre a igreja, porque Deus deu o seu Filho, custou caro para que a igreja estivesse aqui presente. E mais ainda, a igreja é a habitação de Deus nesse mundo. Esse é o convite do Espírito Santo para você e para mim, que nós sejamos a casa. E lembrando, nós, não eu, não somente você, não numa esfera individualista, não numa esfera egoísta, não olhando para mim e falando assim, eu sou casa somente, mas nós somos morada, nós somos a execução do plano de Deus.
Nós somos a habitação perfeita. Nós, assim como o templo, não podemos conter essa presença, que vai muito além das nossas esferas. Mas nós somos a manifestação dessa presença miraculosa, dessa presença graciosa, dessa presença misericordiosa nessa terra. Você e eu juntos, nós como célula, no seu prédio, você como célula, na sua esfera de trabalho, na sua família, você é a potência de Deus, você é o sinal da habitação de Deus nessa terra. E por isso somos chamados a mostrar para o mundo a glória do nosso Pai. O convite de Deus para nós nesse dia é que sejamos casa, é que sejamos a manifestação dessa presença de Deus. Assim como foi ao povo de Israel e assim como foi para os discípulos quando a presença de Jesus corporalmente. Assim somos chamados hoje a viver essa plenitude da graça de Deus. Que Deus nos dê graça, Deus nos dê capacidade para viver de forma plena na presença dele dessa forma. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome por fazer de homens simples a tua morada. Obrigado pelo envio e pela concretização do teu plano de redenção, de enviar o Espírito Santo para nos dar poder de sermos testemunhas do teu nome. Ó Deus, que cada filho seu que ouvir essa mensagem, que estiver equipado dessa mensagem, possa se manifestar nesse mundo como poder teu, como casa tua, como habitação tua, porque somos cidadãos celestiais, somos concidadãos santos, membros da família de Deus. Ó Deus, muito obrigado por nos tirar de uma esfera meramente humana e nos levar para a tua casa, nos levar para habitar no Santo dos Santos juntamente contigo. Muito obrigado por isso, Senhor, e que cada coração esteja rendido a ti plenamente, capaz, Senhor, de viver o teu milagre, o teu melhor aqui nessa terra. O Senhor capacite a tua igreja para isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.